Meditações por Rabindranath Tagore. Tradução Ivo Storniolo, editora Ideias e Letras, canal Le Conde. Sexto e último, a mulher. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, me ajudem a dar continuidade, a melhorá-lo. Isso é possível através da compra de livros, por exemplo, como fez esta pessoa. Este livro chegou até mim pela minha lista da Amazon. Basta acessar os links para ajuda também através de Pix, Apoia-se, Vaquinha, estão todos no descritivo. Assim como curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal. Tudo isso também ajuda na divulgação, disseminação e expansão desse trabalho e do conhecimento em geral. Muito obrigada pela presença e pela escuta. Este autor, aliás, a quem não sabe, ele é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Vale a pena ter livros dele. Então, o sexto e último, a mulher. Quando os homens obedecem a seu instinto de luta, pondo-se a matar uns aos outros, a natureza dissimula, porque, assim como a fêmea se torna indispensável para os desígnios vitais dela, o macho, em troca, não lhe é tão necessário. Econômica em si, a natureza não sente preocupações especiais quanto ao macho. Por esse motivo, no mundo dos insetos, presenciamos o fenômeno de que as fêmeas exercem a prerrogativa de manter o número de povoação masculina dentro dos limites estritos da necessidade reprodutora. Por isso, como os machos da espécie humana foram poupados em grande parte de qualquer responsabilidade em relação à natureza, eles se viram livres para se dedicarem às suas ocupações e aventuras. O ser humano foi definido como um animal que faz ferramentas, the tool-making animal. O fato de fazer ferramentas está fora dos limites da natureza e, com nossa faculdade de fabricá-las, pusemo-nos na atitude de desafiá-la. O macho humano, como tem livre a maior parte de suas energias, desenvolveu essa faculdade em proporções enormes. E assim, enquanto que no aspecto vital da humanidade a mulher ainda ocupa o trono que a natureza lhe deu, no campo da inteligência, o homem criou e expandiu seu próprio domínio. Para essa grande tarefa, a independência da mente e a liberdade de movimentos lhe eram necessárias. O homem aproveitou-se de sua liberdade relativa em relação a toda a trava física e emotiva e avança sem obstáculos para as últimas fronteiras da vida. Para isso, ele teve de percorrer caminhos perigosos entre revoluções e ruínas. Vez ou outra, o que ele havia acumulado teve de ser eliminado, e a corrente do progresso foi apagada em suas origens. Embora o ganho seja considerável, o que foi desperdiçado é, em comparação, ainda maior, principalmente se considerarmos que muito dessa riqueza, ao desaparecer, levou consigo toda a lembrança dela. Com efeito dessa repetida experiência de desastres, o homem descobriu uma verdade, que nem sempre utilizou plenamente: a de que em todas as suas criações ele deve conservar o ritmo moral, caso queira salvá-las da destruição. Que um simples aumento de poder não leva a um progresso real e que é preciso manter um equilíbrio proporcional, uma harmonia entre a estrutura e seus alicerces, a fim de obter um desenvolvimento efetivo. Esse ideal de estabilidade enraiza-se profundamente na natureza da mulher. A mulher não se conforma apenas em continuar vivendo, atirando a esmo flechas de curiosidade no coração da treva.
Todas as suas forças trabalham instintivamente para conduzir as coisas a certa forma de plenitude, porque essa é a lei da vida. No movimento da vida, embora nada ainda seja final, cada passo tem seu ritmo de integridade. Até o botão tem um ideal de perfeição redonda, como acontece com a flor e também com o fruto. Todavia, em um edifício não terminado, não existe esse ideal de totalidade. Caso prossiga indefinidamente o desenvolvimento de suas dimensões, ele acaba excedendo as normas de sua estabilidade. As criações masculinas da civilização intelectual são como torres de Babel. Elas se atrevem a desafiar seus alicerces e, portanto, não é estranho que às vezes desmoronem. É por isso que a história humana desenvolve-se sobre amontoados de ruínas, em vez de construir um contínuo desenvolvimento vital. As organizações econômicas e políticas representam apenas um poder mecânico nascido do intelecto e propendem a esquecer de seu centro de gravidade no mundo fundamental da vida. A cobiça assambarcadora de poder e de riqueza não pode ter em si mesma um desígnio de totalidade. Não tem nenhuma harmonia com o ideal de aperfeiçoamento moral e espiritual e, portanto, no fim, ela terá de se resolver com violência contra sua própria grandeza material. No período atual da história, a civilização é quase exclusivamente masculina. É uma civilização de força, em que a mulher foi posta de lado, na obscuridade. Por isso, essa civilização perdeu seu equilíbrio e avança aos saltos de guerra em guerra. Seus moventes são as forças da destruição, e seus ritos exigem um número aterrador de sacrifícios humanos. Essa civilização unilateral vai gerando a passo rapidíssimo uma série de catástrofes, justamente por sua unilateralidade, e haverá de chegar o momento em que a mulher intervenha e aplique o ritmo de sua vida a esse movimento brutal e embrutecido da força. Com efeito, a função da mulher é a função passiva da terra, que não só ajuda a árvore a crescer, mas que conserva seu desenvolvimento dentro de certos limites. A árvore deve percorrer a aventura da vida e lançar para o alto seus ramos e estendê-los para todos os lugares. Contudo, os vínculos mais profundos de sua relação com a terra estão ocultos, e ela os conserva firmes para ajudar a árvore a viver. Desse modo, nossa civilização deve ter seu elemento passivo, amplo, profundo e permanente. Ela não deve ser unicamente um simples desenvolvimento, mas a harmonia dentro do desenvolvimento. Não deve ser apenas uma série de sons, mas também deve ter um ritmo. Essa limitação do tempo não é um obstáculo, mas constitui o que as margens são para o rio. Estas dirigem sua corrente para o repouso, pois, de outro modo, o rio se perderia nas vaguezas de um lamaçal. É ritmo. O ritmo que não detém os movimentos do mundo, mas os canaliza para a verdade e para a beleza. A mulher é muito mais bem dotada do que o homem com essas grandes qualidades passivas, que são a castidade, a modéstia, a devoção, a resignação. É a qualidade passiva existente na natureza que transforma suas forças monstruosas em criações perfeitas de beleza, domando os elementos selvagens até reduzi-los à mansidão necessária ao serviço da vida. Essa qualidade passiva deu à mulher uma placidez grande e profunda, tão necessária para cuidar e nutrir e prover a existência. Se a vida fosse tão somente esbanjamento, então ela seria como um foguete que subiria para o alto em um estrépito para logo depois descer, transformada em cinzas. A vida deveria ser como uma lâmpada, em que a potencialidade da luz é muito maior do que aquilo que a chama consome. No fundo da passividade existente na natureza feminina
encontra-se o lugar em que essa potencialidade de vida se acumula. Certa vez eu disse que nas mulheres do mundo ocidental percebe-se certa inquietação que não pode ser o aspecto normal de sua natureza. Com efeito, as mulheres que necessitam de algo especial e violento em seu meio ambiente para conservar seu interesse desperto, apenas provam com isso que perderam qualquer contato com seu mundo próprio e verdadeiro. Certa vez eu disse que nas mulheres do mundo ocidental percebe-se certa inquietação que não pode ser o aspecto normal de sua natureza. Com efeito, as mulheres que necessitam de algo especial e violento em seu meio ambiente para conservar seu interesse desperto, apenas provam com isso que perderam qualquer contato com seu mundo próprio e verdadeiro. Pelo que se vê, grande multidão de mulheres e de homens condena no Ocidente as coisas que são chamadas de lugar comum. Vivem sempre buscando algo que saia do vulgar, esforçando-se por criar uma originalidade que apenas surpreende, mas que não satisfaz. E esses esforços não são um sinal de verdadeira vitalidade. Devem ser mais prejudiciais para a mulher do que para o homem, porque ela tem uma força vital mais poderosa do que a dele. A mulher é a mãe da raça e possui um interesse real nas coisas que a rodeiam, que são coisas ordinárias da vida. Se assim não fosse, a raça pereceria. O interesse de um homem para com seus semelhantes apenas é suscitado, em geral, quando neles encontra algum dom especial de força ou de utilidade. A mulher, porém, sente esse interesse para com seus semelhantes diante do simples fato de eles serem criaturas vivas, por serem seres humanos, e não por puro egoísmo, ou porque eles possuam essa ou aquela força que a mulher admire de modo especial. O encanto da mulher enraiza-se nessa faculdade desinteressada e generosa. A exuberância de seu interesse vital é tão atrativa que tudo nela, palavras, sorriso, movimentos, é cheio de graça. O encanto da mulher enraiza-se nessa faculdade desinteressada e generosa. A exuberância de seu interesse vital é tão atrativa que tudo nela, palavras, sorriso, movimentos, é cheio de graça. Por sorte para nós, nosso mundo diário tem a beleza sutil e modesta do trivial, e temos de recorrer à nossa própria sensibilidade para poder captar suas maravilhas invisíveis, porque são espirituais. Se conseguirmos atravessar a casca exterior, vemos que o mundo contém verdadeiros milagres nas coisas que muitas vezes apresentam um aspecto trivial. Se conseguirmos atravessar a casca exterior, vemos que o mundo contém verdadeiros milagres nas coisas que muitas vezes apresentam um aspecto trivial. Captamos essa verdade intuitivamente, por meio de nossa faculdade de amar. E a mulher, por causa dessa faculdade, descobre que o objeto de seu amor e de sua simpatia, apesar de seu disfarce andrajoso de trivialidade, tem um valor infinito. Quando a mulher perde a força de seu interesse pelas coisas comuns, esse estado de vacuidade a torna covarde, porque, quando sua sensibilidade natural acha-se amortizada, ela não encontra no que a rodeia nada que ocupe sua atenção. Por isso, as mulheres procuram manter-se intensamente ocupadas, não em fazer uso do tempo,
mas simplesmente em preenchê-lo. Nosso mundo cotidiano assemelha-se a um tubo de órgão. Ele, na verdade, nada vale em si mesmo. Contudo, aqueles que possuem a força e a serenidade de atenção necessárias podem escutar a música que o infinito toca, soprando no vazio desse tubo. Quando se cria o hábito de avaliar as coisas em si mesmas, então realmente se pode esperar delas que assaltem com fúria a mente de vocês, incitem sua alma a afastar-se de seu encontro de amor com o eterno e queiram calar a voz do infinito por meio do barulho sem sentido de uma mobilidade contínua. Não pretendo dizer que a vida doméstica seja a única que convenha à mulher. Minha ideia é que o mundo da mulher é o mundo do humano, quer ele se encontre no doméstico ou em outras atividades da vida, que sejam humanas e não simples esforços abstratos de organização. Onde quer que haja algo concretamente pessoal e humano, aí se encontra o mundo da mulher. O mundo doméstico é aquele em que todo indivíduo encontra seu valor como tal, e no qual, portanto, o que ele vale não é o preço de um posto, mas o do amor, ou seja, o valor que Deus, em sua infinita misericórdia, atribuiu a todas as suas criaturas. Esse mundo doméstico é o dom que Deus fez à mulher. Ela pode estender a irradiação de seu amor mais além de suas fronteiras, por todos os lados, e até abandoná-lo, a fim de demonstrar sua natureza feminina quando chega a hora oportuna. Contudo, uma verdade que não pode ser desprezada é a de que, no momento em que a mulher nasce nos braços de sua mãe, ela nasce no centro de seu próprio mundo verdadeiro, o mundo das relações humanas. A mulher deveria servir-se de seu poder para atravessar a superfície e dirigir-se ao centro das coisas, onde, no mistério da vida, se enraiza uma fonte eterna de interesse. O homem não tem esse poder tão desenvolvido. A mulher, porém, o possui, quando não o destrói. E por isso ela ama criaturas que não são amáveis na realidade, mas que possuem qualidades nada comuns. O homem tem de cumprir seu dever dentro do mundo que lhe é próprio, no qual sempre vive, criando poder e riqueza e organizações de várias espécies. Deus, porém, enviou a mulher para que ela ame este mundo, que é feito de coisas e de fatos triviais. Ela não vive em um país de contos de fadas, onde uma formosa donzela dorme durante longos anos, até que o toque de uma varinha mágica a desperte. No mundo de Deus, a mulher tem sua varinha mágica em todos os lugares, e ela conserva sempre desperto seu coração. E sem que se trate das douradas varinhas da força da riqueza, nem dos cetros de aço do poder. Todos os nossos mestres espirituais proclamaram o valor infinito do individual. É o materialismo rampante da época atual que sacrifica impiedosamente os indivíduos em altares dos ídolos sedentos de sangue das organizações. Quando a religião era materialista, quando os homens adoravam seus deuses por medo de sua malevolência ou por ambição de riqueza e de poder, os ritos religiosos eram cruéis e exigiam sacrifícios terríveis. Com o desenvolvimento da vida espiritual do homem, nossa religiosidade transformou-se em um culto de amor. Na presente etapa da civilização, quando não só se pratica as mutilações dos indivíduos, mas chega-se até a glorificá-la, as mulheres envergonham-se de sua própria feminilidade. Deus, na verdade, com sua mensagem de amor,
enviou as mulheres ao mundo como anjos da guarda do indivíduo. E, nessa sua vocação divina, os indivíduos representam para elas mais que qualquer exército, e que qualquer frota, e que qualquer parlamento, e que as fábricas e os escritórios. No mundo, a mulher tem seu serviço próprio, no próprio templo de Deus, que é a realidade, onde o amor vale mais que o poder. Como os homens, todavia, em sua embriaguez de orgulho e poder, escarnecem de coisas que são vivas e de relações que são humanas, bom número de mulheres se pôs a gritar até enrouquecer, pretendendo provar que não são mulheres, que sua verdadeira missão é representar também as organizações e o poder. Na época atual, elas pensam que seu orgulho é ferido quando são tomadas como simples mães da raça, como provedoras das necessidades vitais de sua existência e de sua necessidade espiritual mais profunda, de simpatia e de amor. Como os homens elogiam com unção piedosa a idolatria de suas imagens, feitas de meras abstrações, a mulher, possuída de vergonha, põe-se a demolir seu verdadeiro Deus, que está à espera de que se lhes preste homenagem com sacrifício próprio no altar do amor. Durante longo tempo vieram realizando-se diversas mudanças sob a sólida casca da sociedade em que o mundo da mulher tem seus alicerces. Com o auxílio da ciência, a civilização foi tornando-se cada vez mais masculina, e com isso, cada vez mais se despreza a plena realidade do indivíduo. A organização invade a zona de relações pessoais e, no lugar do sentimento, é posta a lei. Em algumas sociedades, excessivamente dominadas pelos ideais masculinos, prevalecia o infanticídio, que impiedosamente manteve o elemento feminino da população em número tão baixo quanto possível. Coisa semelhante, de forma diferente, aconteceu na civilização atual. Por sua cobiça desordenada de poder e de riqueza, ela despojou a mulher da maior parte do mundo que lhe corresponde, e os lares a cada dia se despovoam para encher as fábricas. A cobiça está apoderando-se do mundo e quase não se deixa espaço para a mulher. E não só lhe está causando dano, mas constitui uma afronta a ela. A mulher, porém, não pode ser desprezada, nem deixada de lado pela agressividade de poder que existe no homem. Ela não é menos necessária que o homem na civilização e, talvez, o seja mais. Na história geológica do planeta já se passaram os períodos dos cataclismos gigantescos, quando a Terra ainda não havia alcançado a brandura da maturidade que se opõe a todo violento alarde de força. A esta civilização de competições comerciais e de forças em luta deve também dar lugar a um novo período de perfeição, cujo vigor se apoie no fundo da beleza e da misericórdia. Até hoje, a ambição foi o timão de nossa história, e por isso todo o direito do indivíduo teve de ser arrebatado à força para o partido que se encontrava no poder, e o homem precisou conseguir a ajuda do mal para alcançar o que lhe era útil. Mas tal estado de coisas não pode durar muito tempo. Ele deve desaparecer de vez, porque as sementes da violência estão à espreita em suas gretas e rachaduras, e as raízes da dissolução se dilatam na escuridão e originam a catástrofe quando menos se espera. Embora no período atual da história o homem viva afirmando sua supremacia masculina e edificando sua civilização com blocos de pedra, sem deter sua mente no princípio vivo do crescimento, ele não poderá esmagar totalmente a natureza feminina, afundando-a no pó
ou sob seus inertes materiais de construção. Não. O lar da mulher pode ser demolido, mas a mulher não é morta. Não se pode matá-la. Não que a mulher esteja buscando apenas a liberdade de fazer sua própria vida, lutando contra o monopólio que o homem exerce nos negócios. Não. A luta dela vai contra o monopólio que o homem quer exercer na civilização, com o qual ele destroça o coração dela todos os dias, amargando sua existência. O equilíbrio social perdido deve ser restabelecido, agregando todo o peso da mulher à criação do mundo humano. O carro monstruoso da organização vive guinchando e rangendo pelo caminho real da vida, derramando desgraças e causando mutilações, porque, para a organização, a rapidez é o que importa em primeiro lugar. A mulher deve aproximar-se do mundo ferido e mutilado dos indivíduos. Ela deve reclamar cada um deles como seu, tanto o inútil como o insignificante. Deve amparar com seu cuidado todas as belas flores dos sentimentos, contra todas as manhas da ciência. A ela cabe eliminar as impurezas crescentes que se produzem, porque a vida está desprovida de suas condições normais por causa da força organizada da cobiça. Chegou o momento de a responsabilidade da mulher ser maior que nunca, de sua esfera de ação ultrapassar os limites da vida doméstica. O mundo a chama pela boca dos que sofrem afronta. Estes devem encontrar seu próprio e verdadeiro valor, levantar novamente suas cabeças para o sol e renovar sua fé no amor de Deus por obra do amor da mulher. Os homens perceberam o absurdo desta civilização baseada nos nacionalismos, ou seja, no econômico e no político, e no militarismo consequente. Os homens foram perdendo sua liberdade e sua humanidade para poder ajustar-se às vastas organizações mecânicas. Desejemos que a próxima civilização não se baseie tão somente na competição e na exploração econômica e política, mas na cooperação social de todo o mundo, em ideais espirituais de reciprocidade e não em ideais econômicos de eficiência. E então a mulher terá o lugar que lhe corresponde. Como os homens foram construindo enormes organizações, eles se habituaram a pensar que essa produção de força tem em si algo da natureza da perfeição. Há neles esse hábito arraigado. E lhes é difícil ver que nesse ideal presente de progresso, a verdade está ausente. A mulher, todavia, pode trazer a fragrância de sua mente e toda a sua faculdade de simpatia para esse novo labor de edificar uma civilização espiritual, se é que ela se dá conta de sua responsabilidade. É claro que ela pode ser frívola ou curta de visão, e nesse caso, deixará não realizada a grande missão que lhe corresponde realizar. Contudo, justamente porque a mulher permaneceu isolada e viveu sempre em uma espécie de região obscurecida pela petulância do homem, por esse motivo, creio eu, ela obterá sua recompensa na civilização que se avizinha. A estes seres humanos que, orgulhosos de seu poder, exerceram uma exploração agressiva, que desdenharam prestar a necessária fé no verdadeiro significado dos ensinamentos do Mestre, segundo os quais serão os pobres os donos da terra, eles
cairão derrotados nas próximas gerações. Algo semelhante já aconteceu em tempos remotos, durante o período pré-histórico, em que o mamute e o dinossauro dominavam por sua força. Esses grandes monstros perderam o legado da terra. Seus músculos eram gigantescos e lhes era possível realizar poderosos esforços. No entanto, vieram criaturas muito mais fracas, diante das quais eles tiveram de ceder, tornando-se submissos. Na civilização futura, talvez também a mulher, criatura mais fraca, ao menos em aparência, alcance o predomínio. Suas forças físicas são inferiores às dos homens. Estes a fizeram viver postergada e como que à sombra de uma corpulência petulante e agressiva. Contudo, talvez, digo eu, também o mais forte acabará no futuro por ceder e submeter-se.